pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aqui ao perfil Francinaldo Boa Underline Pensa noite. Médico aqui. Hoje estamos aqui, eu e o Roger aqui novamente. Eu não sei se o Guilherme vai conseguir entrar, Boa mas noite. boa noite. Vinícius está aqui, a Mari, a Mar, G Cassino, Clínica FG Físio, pessoal chegando aqui. Antes de mais nada, vamos compartilhar aqui, Roger, com esse aviãozinho aqui, Vamos lá, para a vamos gente lá. trazer um número cada vez maior de pessoas aqui para a nossa live. Hoje muito especial aí, né? Com o nosso amigo Roger vai falar sobre o livro, né? O e-book que ele escreveu, que está lançando aí sobre a dolarização inteligente. Exatamente. Algo muito importante hoje, além da dolarização, fazer isso de forma inteligente é melhor ainda, né? Com certeza. Afinal de contas, tem É, muita gente por muito bom. aí falando abobrinhas, né? Os Então, grandes gurus, né, doutor Francinaldo, como sabemos, né? é verdade. Então, aprender exatamente como se faz é muito importante. Então, vamos falar um pouquinho Exato. aqui. Já estou compartilhando aqui com o pessoal. Tem bastante gente aqui. Vamos lá, vou mandar para todo mundo aqui, ó. Excelente. Eu mandei também para umas 12, 14 pessoas, talvez, aqui no meu Pessoas grupo. aí. Beleza? Vamos aguardar aí o pessoal entrar. Uma boa noite a Vamos. todos, sejam todos bem-vindos. Quero saber se estão me ouvindo bem, se está tudo ok. Moisés acabou de Claramente. entrar. Oi, Moisés, seja bem-vindo aí, meu amigo. Vi que você entrou lá no grupo de dolarização, tá? Doutor Marcelo também. Família Gomes aqui acessando. Muito bom, pessoal. Vamos compartilhar essa live aí com pelo menos 5 pessoas aí do perfil de vocês. Beleza, Muito bom. Moisés? Obrigado aí. E vamos lá, vamos participar aí, vamos perguntar, comentar. Lembrando a todos que a gente tem um grupo no WhatsApp, que é um grupo fechado, apenas É, para. Ô Marcelo, um abraço aí, viu? Apenas para pessoas que querem dolarizar, ou que têm interesse na dolarização. Então, é, quem quiser entrar no grupo, no final da live eu vou deixar aqui um stories com um link para o grupo, tá? é. Então, E você aí que está. conversas muito gostosas, né, doutor Francinaldo? Assim, um grupo bem ativo, aí somos mais de 250 pessoas no grupo, né, com muita Exatamente, troca de informação valiosa, então extremamente é um grupo bem gostoso da gente trabalhar, né? Vai ser um prazer tê-los lá conosco. exatamente. Inclusive é um grupo bem enriquecedor, vamos falar assim. Bastante, O Antônio bastante. Bacelar está aqui, o Breno também, o pessoal que vai chegando aí. Quem não segue ainda o perfil, eu vou pedir para que siga, tá? Ah, Porque é muito importante aí a gente tem muito conteúdo aí para vocês, né? Tem bastante coisa aí que a gente produz aí para vocês. Estamos com projetos para produção aí de mais conteúdo. Então, exato. isso aí, pessoal. Bom, Roger, primeiramente aí, parabéns pelo livro. Eu já li, Obrigado. pessoal, e realmente tá muito bom o livro. Tá? É um e-book, É, está muito bem ilustrado, muito bem construído e principalmente com isso. conteúdo, né? Tá? E Bastante, aí, é. Roger, queria que Uhum, você falasse aqui um pouco aqui. O título do e-book é Dolarização Inteligente, tá? uhum, O guia de é, ETFs para investidores brasileiros. Então veja, é um exato, livro que trabalha essa parte de conceitos de ETFs, que são fundos de índices, né? exato, Mas para quem mora no Brasil, então extremamente importante esse conteúdo para quem quer exato. dolarizar. Então, eu queria que o É, Roger falasse um pouquinho da trajetória dele. Aqui eu estava lendo aqui o currículo dele e tem uma parte tem duas partes que me chamou bastante atenção. O Roger já atua no mercado desde 2000, então são mais de 20 exato, anos aí de experiência nessa área. Na área exato, de planejamento sucessório, planejamento de herança e outras ações. E a outra, exato. e o outro ponto que me chamou a atenção do currículo dele é que ele tem, né, ele e a equipe dele, o time dele, tem uma preocupação muito grande com a preservação do patrimônio. Então, É, para mim foi o que mais chamou a atenção, uma larga experiência e focada em
proteção, É, preservação. Quer dizer, é. Muito hoje bom, muitas muito bom. pessoas constroem patrimônios, quer dizer, passam a É, vida inteira construindo, mas na hora, às vezes, de usufruir, não fez a coisa da forma que tinha que fazer. E aí acaba, às vezes, o governo ficando com a maior parte, é, os herdeiros ficando e brigando entre si, enfim. Então, eu queria é. que você comentasse um pouquinho, Roger, Vamos falar dessa sua de experiência aí na área. Eu sei que muita gente aqui já te conhece, mas nunca é demais a gente isso. estar Não, reunido, tá? excelente. É. Primeiro, cabe sempre, né, os nossos famosos disclosures americanos, né, aquelas notas de rodapé. Tudo que se conversa de investimento é sempre de uma forma geral, não é nenhuma recomendação específica de nenhuma carteira, nenhuma ação individual. Então, ela é uma conversa bem genérica, onde a gente vai estar trabalhando muito mais a parte dos conceitos e, obviamente, o trabalho de um advisor, né, como eu sempre falo nos Estados Unidos, é fazer um trabalho detalhado com cada família, entendendo as necessidades, entendendo o patrimônio, entendendo todas as classes de ativos que aquela família, obviamente, possui, quais são as dívidas, as despesas, para a gente poder, obviamente, criar, né, um portfólio dentro do perfil de risco daquele cliente, seja um perfil conservador, moderado, agressivo ou agressivo. Então, só para a gente ter certeza, é uma conversa genérica e resultados passados, obviamente, não garantem performance futura. Feito todos os nossos disclosures, a gente fala um pouco Exatamente. da ideia, né? O porquê que nós trouxemos essa ideia de criar esse e-book sobre ETF. Né? Primeiro, porque é um tópico extremamente relevante, mesmo no mundo americano. Antigamente, nós falávamos de fundos mutuais, né? Os mutual funds. Então, em dados recentes, assim, as estruturas de ETF, o que ninguém acreditava no mundo americano que iria acontecer, que algum dia no futuro, os mutual funds ou fundos mutuais fossem substituídos por algum outro instrumento financeiro. E ao longo aí dos últimos 4 ou 5 anos, os ETFs praticamente atropelaram esses fundos mutuais. Então, hoje, Uhum, a conversa da vez é realmente o que é um ETF, né? Um Exchange Traded Fund. Nada mais é do que uma cesta específica, né, de ativos financeiros. Em vez de eu ir lá e comprar uma ação da Apple, 2 ações da Tesla, 3 ações da Meta, eu uhum, monto, seguindo de novo o meu grau de risco, né, eu consigo montar uma carteira mais distribuída, né, com vários ativos, obviamente minimizando o meu risco, tendo uma exposição muito maior a um número muito maior de ações dentro do meu ETF. E aí a gente tem carteiras, obviamente, de que nós chamamos de large cap, né? Ações aí com valorização acima de 10 bi de valor de mercado. A gente tem aqueles ETFs que estão mais focados nas ações, né, que nós chamamos de small cap, que são aquelas ações aí que navegam entre 2 e 10 bi, né, de valor de mercado. E aí, parte de tecnologia, criptomoeda, e como a gente vem falando aí, né, doutor Francinaldo, nas nossas lives, são mais de 4.000 opções de ETFs disponíveis no mercado americano. Então, todas essas dúvidas foi o que nos fez, né, voltar. Falei, tá bom, vamos colocar um material disponível para uhum. todos, onde a gente vai trabalhar, né, o beabá, desde o que é um ETF, como ele funciona, ah, custo de um ETF. Então, a gente trabalhou aí o básico, né, do conceito de exchange Traded Funds para os nossos espectadores e ouvintes terem um pouco mais acesso, né, a esse mundo americano dos famosos ETFs. E ressaltando aqui, pessoal, que hoje existem muitos gurus falando na internet, isso, Muitos. digamos assim, natural aí, já que todo mundo hoje tem um telefone, tem um aparelho e de É, mídia e tal, e enfim. E só que poucos têm realmente a formação, a experiência para é. estar transmitindo o conhecimento da forma Exato. correta, né, para vocês.
Então, o Roger, além de uma larga experiência É. na área e de um currículo bem gordo, eu vi lá que já foi vice-presidente da, deixa eu só colocar AXA aqui, Equitable, da né? AXA Equitable, Uma né? seguradora francesa, uma das maiores seguradoras aí do mundo, né? Com operações em mais de 70 países. Então, eu Isso. tive um cargo de comando na empresa aqui, né? Nos Estados Unidos, né? Então, realmente, aí em termos de currículo americano, a minha vida adulta foi em grandes corporações americanas e internacionais, né? Então, isso traz realmente uma bagagem muito grande aí para a equação, né? Também já foi gerente sênior da New York Life, É, a maior seguradora de capital dos Estados Unidos. E capital hoje ele fechado, faz parte do exatamente, Conselho de Mercados Internacionais da Lincoln Financial. exatamente. Então, quer É, dizer, muita bagagem aí. E é, o livro também, pessoal, eu já tive aqui a oportunidade de ler o livro. Ele, além de ser muito simples e didático, ele é. traz muito conteúdo relevante, que é importante principalmente para quem deseja começar, não é, Roger? Exatamente. A ideia minha e do grupo, quando nós iniciamos, né, a conversa dos ETFs, é fazer algo que literalmente nos remetesse ao jardim de infância, né? Se eu tivesse no meu jardim de infância, quais os primeiros passos? E Acho foi que, exatamente a eu ideia acho que inicial. você poderia colocar o título assim, dollarization, se é dollarization o termo que a gente usa? Não, não Não, usa. Não, no americano não não, usa. Quando você não fala dá. dollarization, não Porque entende. para ele. Não. Mas seria, eu queria colocar assim, dolarização for dummies. Ou assim, dolarização from kindergarten to É, PhD, né? Então pega toda. algo desse tipo, É, assim. exatamente, Mas, exato. pessoal, piadas aqui à parte, é realmente muito, mas muito, muito mesmo simples. A gente está rindo aqui porque realmente é um É, beabá mesmo, é um passo a é, passo e tudo muito bem ilustrado, muito bem é. escrito. E assim, realmente, com passo a passo aqui, eu vou até colocar aqui um trechinho aqui para deixar o pessoal aqui com água na Legal. boca. Olha aqui, ó, como começar, olha. Passo a passo. Escolha uma corretora, abra a sua conta, envie os fundos e compre o ETF. Ó, que coisa mais simples que isso, né? Só se o Muito Roger fizer bom. para você, aí já é outra história. Mas fale um É, pouquinho, Roger, de onde nasceu assim, essa ideia de ter um livro? Eu imagino, você já tem mais de 20 anos de mercado é. e a A gente sabe já ideia da sua experiência, mas colocar isso num papel, assim, no papel é, não, né? Que hoje ninguém coloca mais sim, nada sim. no papel, mas colocar Eu, isso à prova, né? Para as pessoas lerem, darem feedback. É. Muito. Não, a ideia inicial foi justamente essa, né? Criar um conteúdo simples, mas ao mesmo tempo que nos traga conceitos importantes de dolarização, como realmente esses ETFs funcionam, em quais categorias, né? Então a gente traz alguns exemplos aí de ETFs de novo, de large cap, mid cap, small cap, tecnologia. Então a gente trouxe um pouco de histórico, inclusive de performance de alguns desses ETFs para justamente mostrar, né, o escopo do que a gente fala sempre, a imensidão de oportunidades que nós temos no mercado financeiro norte-americano. Então, sim, nós temos os clientes que já possuem boa parte do patrimônio dolarizado, mas a gente também, volta e meia, recebe, né, telefonemas daquele cliente que está começando do zero. Então, a gente tem uma série de e-books prontos, um deles é a dolarização, né, o passo a passo da dolarização. Ah, então, eu procurei criar um material para o leigo. Vamos dizer que o Roger não tem agenda para atender o Dr. Francinaldo pelos próximos 3 meses. O Dr. Francinaldo está nos primeiros US$ 50 mil de investimento dele em solo americano. Hoje eu tenho material suficiente para o Dr. Francinaldo falar: caramba, eu consigo sair do zero, montar minha conta corrente nos Estados Unidos, buscar minha corretora, criar um portfólio inicial, porque tudo isso está documentado e muito bem fundamentado nas leis americanas, o que a gente fala sempre, né? O que o americano pode fazer e o que o NRA, né, que é o Non-Resident Alien, pode fazer, são duas coisas
completamente diferentes. Então, a gente meio que criou esse passo a passo da dolarização para o nosso cliente, mesmo que ele esteja entrando no mundo da dolarização hoje, pela primeira vez escutando a palavra dolarização, né? Então, é muito importante porque as pessoas que nos ouvem, ou as pessoas que ouvem de outros, elas tendem a achar que é algo assim, não, isso aqui não é para mim, eu Exatamente. não sou capaz, é algo muito complicado, né? É. E na verdade não é assim. Claro que você não pode entrar num processo desse sem zero de conhecimento ou zero de comprometimento, apesar de você ter consultores, né, que possam te ajudar. Mas, assim, Exato. também não é nada do outro mundo que você não possa fazer. E É. aqui, pessoal, eu queria pedir aí para todos que estão aqui na live, compartilha a live, a gente está aqui com 15 pessoas agora. É, Vamos chegar nos 30 aí, viu, pessoal? Vamos é. compartilhar aí para as pessoas do curtir. Inclusive, né, um dado relevante e interessante, eu escrevo muitos artigos na minha website, né, que é a rcpatrimonial.com.br, né? Deixa eu colocar aqui. Recentemente, www, né, rcpatrimonial.com.br. Tá. E ali, nós recentemente, no nosso grupo de dolarização, nós publicamos uma matéria, né, onde a gente descreve o caso aí, né, de uma família de médicos, né, Uhum. obviamente protegendo sempre a inocência dos nomes e tudo mais, mas a gente conta o passo a passo, né, de quando encontramos essa família pela primeira vez, qual foram as conversas que foram apresentadas, as estratégias implementadas, e aí entrou, Uhum. obviamente, alguns conceitos de seguro de vida, e foi publicado no nosso grupo de dolarização, no meu LinkedIn, enfim, algumas plataformas. Para minha surpresa, ontem isso viralizou no Google, né? E nós temos aí praticamente 8.000 visualizações no artigo, o que é absolutamente Olha fantástico. só, fantástico, viu? Absolutamente fantástico. Ou seja, o 8.000 Google visualizações. entendeu como uma matéria relevante, né, para o público que a gente conversa, e isso de forma orgânica, aí tivemos quase 8.000 visualizações. Então, isso é o que a Que gente ótimo. tenta fazer, né, doutor Facinal, do nosso grupo de dolarização. Trazer conteúdo relevante, conversas inteligentes e, obviamente, o que eu faço hoje é o que eu faço desde que eu entrei no mercado financeiro americano no ano de 2000. É falar Uhum. sobre a dolarização. A importância de Fantástico. termos uma parte dos nossos recursos numa moeda, né, num país tão forte como é os Estados Unidos, né? Deixando Exato. sempre política de lado, que é algo que a gente sabe que é extremamente sensível, mas o nosso presidente Donald Trump, essa semana, conseguiu um tratado de paz que praticamente seria impossível entre Hamas e Israel. Então, o momento americano, ele está extremamente interessante, né? Óbvio que, se a gente for olhar direita e esquerda, a esquerda está altamente inconformada com isso, Claro, mas claro, né? o momento americano está extremamente relevante, extremamente importante, e foi mais, de novo, né, uma guerra que matou tantos milhões de pessoas aí há tanto tempo, e um presidente maluquinho como o nosso consegue ir lá e encerrar. É, Então, eu andei vendo umas charges aí nessa semana que é, era mais ou menos assim. Os dois presidentes antes do Trump tentando conversar com o pessoal lá do Oriente Médio. E eles, assim, não vamos conversar, nós vamos explodir tudo. E aí veio exato, Donald Trump dizer assim, eu vou explodir tudo. Aí ele lá, não, então vamos conversar, né? Então, mais exato. ou menos assim, né? Foi mais ou menos isso, né? Como ele acabou com Situações. a guerra do Irã com 3 mísseis, né? Que ele acabou agora, né? Conseguiu esse tratado de paz, o que para a Com humanidade é certeza. absolutamente fantástico, né? É E tudo claro isso, de que novo, nos remete à mesma conversa de sempre. É um país sério, as leis funcionam, as regras são implementadas para proteger o cliente final. Eu posso falar como estando na indústria, né? O volume de compliance que nós temos nos Estados Unidos é uma coisa absurda.
né? Mas tudo isso com a finalidade de proteger o cliente final. Existe coisa errada? Meu Deus, a besta humana, como eu digo, ela existe em todo o planeta Terra. Sempre, sempre, Mas sempre. existe um país que é muito interessado que as leis sejam cumpridas, né? E esse país é os Excelente. Estados Unidos. Excelente, Roger. E assim, aproveitando aqui, uma vou colocar aqui mais um trechinho aqui do e-book, ó. Legal. Quais são os principais benefícios de investir em ETF, ó? Diversificação, Yeah. custo baixo, liquidez e acessibilidade. Queria que você Exato. falasse um pouquinho desses três benefícios para quem ainda tem dúvida aí se É, ETF é uma boa opção. Claro, né? Tem aqueles que já têm um nível de conhecimento mais avançado, investem de outras formas, mas como a gente está exatamente. É. falando aqui para Jumis, né? É, Então, essa exato. ideia é mostrar Bom, quais ser essa o vantagem da perfil, né? diversificação instantânea, custo Exato. baixo e liquidez e acessibilidade. O perfil do cliente, né, de ETF, muitas vezes é aquele cliente que ou ele tem uma agenda extremamente maluca, então ele não tem tempo para realmente se sofisticar em alguns setores, né, do mercado financeiro, então ele parte. Ou ele busca um advisor, ou se ele Uhum, for uma pessoa mais independente, ele fala, olha, eu vou pegar uma carteira de novo de ETFs que sigam, espelhem o SP500 americano. Tá? Então ali ele vai estar exposto no índice, né, do SP500 com 500 das maiores ações, e ele vai seguir de forma passiva. Ele não vai ser um cara que vai entrar e fazer trading, né? Ele não vai comprar e uhum, vender papel e entrar com estratégias mais sofisticadas. Ele segue um perfil de longo prazo, mas ele está investindo de forma diversificada. Porque ele pode realmente montar uma carteira com índice da Nasdaq, com índice do SP500. Então, ele consegue ter rentabilidade, obviamente, de longo prazo. Tá? Ele não uhum, precisa ser um expert, porque esse trabalho é feito já pelos experts, então ele vai seguir de novo um índice escolhido dentro da carteira dele. Tá? Os custos são baixíssimos, porque esse é um investimento que o americano enxerga como um investimento passivo. Eu não estou buscando, né, quebrar o meu benchmark em determinados setores que eu estou investindo. Eu estou simplesmente seguindo o meu benchmark, seja ele o SP500, seja ele o Nasdaq. Tá? E, obviamente, os ETFs são negociados em bolsas de valores como uma ação da Apple. Né? Então, uhum. são movimentados bilhões de dólares em ETFs. Então, a liquidez de um ETF ela é praticamente instantânea. Eu consigo entrar e sair do meu investimento com muita facilidade. Diferente de alguns produtos mais estruturados que a gente encontra, principalmente no Brasil, onde você entra com uma solicitação de liquidez. Hoje você tem D mais 90 dias, D mais 120 dias. Né? Então, imaginem o ETF, né, como realmente a compra e venda de uma ação qualquer no mercado americano. Então, isso realmente é uma das facilidades, assim, é esse investimento passivo, mas extremamente fundamentado. Ele não é simplesmente de forma aleatória, eu acordei, vou lá, compro fracionadas ações da Apple, fracionadas ações da Meta, eu agora sigo um índice que tem, né? Se a gente for olhar o SP em si, tem praticamente 100 anos de histórico com uma Uhum. média de performance superior a 10% ao ano. Então, mesmo que eu não saiba o que eu estou fazendo, eu tenho uma boa chance de, ao longo dos próximos anos, ter uma rentabilidade de 8, 9, 10, 12%, porque eu segui estratégias passivas de investimento. E isso, na realidade, é um ETF. Né? Ótimo. Olha, o meu amigo Luiz Kish entrou aqui. Luiz, esse é um passo importante para você dar aí em breve, viu? Começar a Legal. dolarizar aí o patrimônio. A Margarete está aqui também. A Coach e Stella Silva Quadros entraram. Então, pessoal, obrigado aí. É, E, Roger, a gente está compartilhando o livro lá no grupo, né? E a gente já exatamente. É. tiveram mais de 30 downloads aí.
talvez até Fizemos. mais agora. É, E é. aí, como é que o pessoal faz para ter acesso ao seu e-book Muito Dolarização bom. Inteligente, o Guia de ETFs para Investidores Brasileiros? Primeiro passo é entrar no nosso maravilhoso grupo de dolarização. Então, esse material não está disponível aí fora. Realmente ele foi desenhado, né, e destinado ao nosso grupo. Então, o Dr. Fracinaldo vai deixar o link, né, para vocês entrarem no grupo no final da live. E uma vez no grupo, vocês recebem o link, tá? Onde a gente ali faz um cadastro básico. E o cadastro a gente já promete que não é para venda de curso, não é para nada disso, é só para a gente saber o teu nome, tá? O teu e-mail, o teu telefone e, obviamente, se você já dolariza e qual porcentagem do teu patrimônio você já está dolarizando. Então, são 4 perguntas e vocês baixam de forma instantânea o nosso e-book aí com quase 40 páginas falando somente sobre as estruturas de ETF. Aqui é Ah, muito bem, tá uma ali, ó, foto aqui do grupo, estamos 247 com membros. 247 membros, é um grupo de WhatsApp. Tem que ter Muito a bom. aprovação, né? Porque de vez em quando tem uns bolts aí que querem entrar e fazer arruaça dentro do grupo, então a gente tem que Exatamente. bater a aprovação, mas está aqui, tá, pessoal? Quem quiser entrar, ao final da live aqui eu vou colocar, já vou até fazer a nossa foto aqui, Roger, para o Stories, Vamos aqui no lá. final, vamos lá. Aqui, ó. Perfeito. Prontinho. E Eu aí acho que eu a vou. gente está aberto a perguntas, né, doutor Francisco? Alguém Sim, tem alguma pergunta mais específica? De novo, a ideia era falar um pouco falar um pouco que o material está pronto. Ele não é porque foi eu e minha equipe que desenvolvemos, mas o feedback que nós recebemos, não só do doutor Francinaldo, mas como de outras pessoas que tiveram oportunidade, todos acham que o material está fácil, de fácil entendimento e com muita coisa relevante. Então, a ideia da live hoje era falar do e-book, obviamente convidá-los para entrar no nosso grupo de dolarização e estou totalmente aberto a perguntas. então pronto. Quem quiser fazer pergunta aí para o Roger ou para a gente aqui da live, pode ficar à vontade É, aí. A gente tem mais alguns minutos aí, a gente tem feito lives mais curtas, né? A gente sabe que isso. Mas um muita pouco mais coisa aí. extensas, né? Quando a gente precisa falar de assuntos mais densos, né? A gente estende um pouco, mas como hoje era uma live curta realmente para a gente falar do e-book. Eu acho que 30 minutos é tempo de sobra, né, doutor Fracinaldo? Exato, excelente, muito Legal. bom. Então, pessoal, quem tiver dúvidas aí pode colocar, tá? Muitos aqui eu sei que já estão lá no grupo, mas tem outros que não. É. É, a Margarete fez uma pergunta aqui. ETF serve para quem já está usufruindo de renda passiva? Também serve. Eu volto, e Margarete, eu respondo a tua pergunta voltando ao básico da nossa conversa de planejamento patrimonial, né? Eu nunca respondo nada de forma absoluta antes que eu entenda que isso que você falou agora quer dizer. Primeira pergunta: quem é a Margarete? Em que momento patrimonial a Margarete se encontra? Quanto de patrimônio ela já possui? Qual a porcentagem do patrimônio dela é imobilizado? Qual a porcentagem estão em investimentos diversos? Uma vez que eu entendo esse contexto como um todo, aí a gente pode ser bem específico na resposta. Eu trabalho com um grupo de agentes grande aqui nos Estados Unidos. Às vezes eles me ligam e falam: Roger, eu preciso de uma solução para um cliente que quer fazer um investimento de US$ 500 por mês. Eles ficam frustrados porque eu nunca tenho uma resposta. Eu falei: eu não sei quem é o teu cliente, não sei o que ele faz, o que ele compra, o que ele trabalha, quanto ele ganha, qual o plano de futuro dele. Então, Margarete, volto mesmo para o beabá, né, do planejamento financeiro e patrimonial, mas vai ser um prazer, assim, se você quiser ter uma conversa mais técnica conosco, a gente olha o teu patrimônio como um todo e aí a gente pode entrar nos específicos se o ETF faria sentido para você nesse momento ou não. Tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é mais ou menos como a gente desenvolve, né, esse trabalho com os nossos clientes. Excelente, Roger. Alguém mais tem alguma pergunta? A gente já está chegando aí no final da live.
Lembrando que o Roger mora nos Estados Unidos, No melhor mas vem com lugar do muita Brasil frequência ao para se. Brasil, né? É o melhor lugar do Brasil para se viver, tá? E, Roger, já parabenizando aí pelo e-book, aí, parabéns, está muito bom mesmo, tá? Que Já, bom, que bom. lembrando aí que está o convite, em breve a gente vai alinhar aí para escrever um capítulo lá do livro A Cereja do Bolo nos Estados Muito Unidos, bom. nessa parte de, de planejamento, né? Planejamento patrimonial e É, sucessório, né? E exato. muito E, importante mesmo esse conhecimento, pessoal. Então, quem e, quiser. E Oi? perdão, né, doutor Franciel? Só relembrando, acho que na nossa penúltima live nós falamos um pouco de dados, né, relevantes que nós temos da comunidade brasileira nos Estados Unidos. E um dos dados, né, que me chamou muito a atenção foi que até alguns anos atrás, os brasileiros que residiam nos Estados Unidos emitiam de volta ao Brasil cerca de 5, 6 bilhões de dólares em transações, ou seja, famílias brasileiras residindo nos Estados Unidos, devolvendo dinheiro para o Brasil. Tá? E o que saía do Brasil e chegava nos Estados Unidos via Banco Central, bonitinho, bonitinho na casa aí de 1 bi 200 por ano. Tá? Nos Uhum. últimos 12 meses, nós continuamos com saídas de 5 ou 6 bi de dólar por ano de volta ao Brasil, mas o número, os recursos oriundos do Brasil para os Estados Unidos estão na casa de 7 bi. O que era 1 bi por ano, estão na casa de 7. Ou seja, o brasileiro, mais e mais, realmente está entendendo essa Mesmo. conversa de dolarização. E aí entra, para vocês que estão ouvindo pela primeira vez, ah, temos lives já gravadas onde eu falo um pouco do aspecto tributário de investir nos Estados Unidos. Então, meu foco não é somente os investimentos, mas quando a gente fala de planejamento patrimonial, a gente foca no tributário, a gente olha uma saída definitiva de uma família do Brasil, quais os impactos, se ele é um residente brasileiro, mas investe nos Estados Unidos, a gente obviamente vai olhar o impacto do imposto de renda e herança, caso ele esteja adquirindo produtos nos Estados Unidos, mas não tenha criado uma estrutura jurídica que o proteja. Tá? Então, isso é o que a gente faz aqui, isso é o que eu trabalho há mais de 20 anos, e graças a Deus, né, o que eu venho pregando há mais de 2 décadas, está aí o resultado. Né? 1 bi Isso. 200 virou 7 bi de dólar de recursos saindo do Brasil e vindo para os Estados Unidos. Então, isso, para nós, é muito bom. Infelizmente, para o Brasil é um aspecto negativo, porque o brasileiro que deu certo, como eu digo sempre, né, está com receio do que ele tem visto. Então, qual é a medida de proteção desse capital? Tirá-lo do Brasil. E quando a gente fala tirá-lo do Brasil, uma parte pequena vai para a Europa, mas 78% do dinheiro, né, e das famílias que saem do Brasil, esse dinheiro e as famílias vêm para os Estados Unidos. Então, isso é de extrema relevância para vocês entenderem a dolarização, não somente como tirei 50 mil dólares, trouxe para fora, mas entender um pouco mais desse contexto internacional, que é o que a gente faz. Tá ótimo, Roger. Olha, muito obrigado aí pela sua presença. Parabéns mais uma vez pelo livro, tá? Que a Obrigado. gente passe aí, que ele passe de 100 mil downloads aí, pessoal, tá? Vou Sim, deixar aqui o link do grupo para quem quiser entrar lá no grupo e lá dentro dá para baixar o e-book, esse e outros e-books, como o Roger já tem, o Guilherme também exato. tem e outros, além de ter as dicas e as discussões, tá bom? Exatamente. E vamos em frente aí com o nosso trabalho aí de dolarização. Em breve teremos mais novidades aí para vocês, tá? Yeah. Roger, obrigado aí, uma ótima noite. Você está nos Estados Unidos hoje, Estou em tá? Fort Lauderdale, aqui na minha terrinha. Devo ir ao Brasil provavelmente aí o mês que vem, né, final de novembro, comecinho de dezembro. Devo ainda fazer uma última viagem ao Brasil, mas nesse momento ainda na terrinha do tio Sam. Tá ótimo. Ó, final de novembro estarei em São Paulo, então de repente dá pra gente fazer alguma Fantástico. coisa aí, tá? Fazer algum barulho aí, tá bom? Maravilha, maravilha. Obrigado, viu, Obrigado, doutor amigo. Tudo de Fracinaldo? bom. Pessoal, obrigado a todos que ficaram aqui. A live vai ficar gravada aqui no perfil, tá?
E aí, já já eu já vou colocar os stories com o link do grupo e também com um resumo aí da live, tá bom? Uma ótima Fantástico. noite para Para vocês, todos. sucesso e até a nossa Obrigado, próxima Luiz live. Augusto. Até a Tchau, próxima. tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau.